Motorista que invadir as faixas ou corredores exclusivos para ônibus vai pagar 7 pontos na carteira. A infração era considerada leve, com pena de 3 pontos na habilitação nas faixas à direita e média, com 5 pontos, em corredores à esquerda. As multas variavam de R$ 53,00 e R$ 127,00 de acordo com a pista. Agora, a invasão do corredor é infração gravíssima, com multa de R$ 191,54, além de 7 pontos na CNH. Só em São Paulo, mais de 700 mil multas foram aplicadas no primeiro semestre por esse motivo. A Supervia, empresa responsável pelo transporte ferroviário no Rio de Janeiro, admitiu que autorizou o maquinista a passar por cima do corpo de um homem que estava sobre os trilhos na estação Madureira. Adílio dos Santos tinha sido atropelado por outro trem. Funcionários da concessionária mandaram a composição seguir para não atrasar as viagens. O governo do Rio disse que os responsáveis serão punidos. A Confederação Brasileira de Futebol informou que vai fazer uma réplica da medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos para a jogadora Tamires, depois que ela foi roubada em Santo André, no ABC Paulista. A atleta saía da casa da sogra quando foi abordada por 2 homens armados. A medalha foi conquistada no último sábado, quando a seleção brasileira derrotou a Colômbia na final do Pan-Americano em Toronto. A polícia procura pelos suspeitos. As contas do setor público acumularam rombo recorde em junho, mais de 9 bilhões de reais. A presidente Dilma Rousseff esteve hoje no Rio de Janeiro e disse que o governo se esforça para fazer o país crescer novamente. Durante a entrega de imóveis no programa Minha Casa Minha Vida, em Maricá, no Rio de Janeiro, a presidente Dilma Rousseff disse que o governo está fazendo um grande esforço para controlar a inflação. A presidente garantiu que, apesar dos cortes em programas sociais, a política habitacional não será afetada. Além da gente construir casa, a gente cria emprego. O governo tem dificuldades em equilibrar as contas públicas e as despesas têm crescido muito além da arrecadação. Em junho, o setor público registrou déficit primário de 9,3 bilhões de reais, pior marca da história. Nos últimos 12 meses, o déficit das contas públicas superou 45 bilhões, ou 0,80% do PIB. Diante da crise, na semana passada o governo reduziu a meta de economia para pagar os juros da dívida pública para 8,7 bilhões de reais, ou 0,15% do PIB para 2015. A meta anterior era de 66,3 bilhões, ou 1,1% do PIB. Os números negativos provocaram nova alta do dólar. A moeda americana subiu 1,59% e fechou em R$ 3,42. O governo não está fazendo o dever de casa, que é conter gastos, é isso. Em resumo, é isso. O governo está fazendo um esforço de conter gastos, sem dúvida nenhuma, bastante significativo se você comparar com o que vinha sendo o padrão de gastos públicos anterior. Agora, o que aconteceu, é que se somaram vários processos aí simultaneamente nesses primeiros 6 meses do ano, alguns deles muito mais drásticos do que se imaginava inicialmente. Então, por exemplo, você tem o que se chama os esqueletos fiscais sendo achado aí nas contas públicas, muito acima do que se imaginava no final do ano passado. Então, o próprio Levy diz que acabei encontrando contas que eu não esperava encontrar e que são contas muito ruins. Então, você teve que fazer um ajuste nesse lado. Você teve um clima político muito complicado que fez com que uma série de medidas que o governo estava querendo adotar não fossem aprovados ou estão sendo adiados. Isso também está gerando um buraco aí nas contas. Você tem até por essa briga política com o Congresso aprovando algumas medidas que vão no sentido oposto da contenção de gastos. Então, você tem mais um elemento aí. A recessão que se seguiu nesse primeiro semestre está muito acima do que se imaginava anteriormente. Hoje está se projetando uma retração do PIB brasileiro em torno de 1,5%, 1,9%. Inicialmente, do PIB, estava se imaginando 0,5%, 0,5%. Então, também essa queda faz com que a arrecadação caia, mais do que proporcionalmente, inclusive. Então, essas contas todas se mexendo geraram um cenário bem pior do que o próprio Levy, vamos dizer que com uma boa vontade, o Levy e o Nelson Barbosa, com uma boa vontade, estavam projetando. Então, a situação realmente está bem mais, vamos dizer, negativa do que se projetava no começo do ano. Agora, Delmanto, o governo culpa o fraco desempenho da economia, para esse déficit.
O governo já culpou também a crise internacional, que eu acabei de voltar dos Estados Unidos, está uma beleza os Estados Unidos, com empregos sendo oferecidos, quer dizer, sempre é o bode expiatório. Agora, nós temos um déficit, aqui, eu fiz as minhas notas, um déficit primário de 0,40% do PIB. Depois nós temos um custeio de 3,5% a 4% do PIB, com juros a 14,25% da taxa Selic. Ou seja, isso vai dar, ao final do ano, de 3% a 4% do PIB em termos de custo final. Quer dizer, isto dá 200 bilhões de reais. O Levy queria economizar 60 bilhões de reais. Nem isso está conseguindo, que não conseguiu emplacar tudo. São os esforços do governo, mas não conseguiu. Então, eu acho, assim, podem me criticar, mas eu acho que enquanto nós tivermos um governo com menos de 10% de aprovação, essas medidas, essas alterações de contenção cada vez são mais difíceis no Congresso. Então, essa baixa popularidade do governo dificulta este ajuste fiscal. Nós precisamos de reformas estruturais para tirar o Brasil desse buraco. Deus queira que nós consigamos fazê-la. O problema aí, Senes, levantado pelo Delmanto, são os juros também, né? Essa taxa de 14,25% gera 200 bilhões na conta no final do ano. Pois é um pouco é um elemento que parece paradoxal nessa equação, né? Mas, no fundo, por que você precisa ter uma taxa de juros dessa monta? Para você conseguir, de alguma maneira, segurar parte do processo econômico. Mas ele retroalimenta o próprio endividamento. Agora, esse que acho que é o grande ponto. Essas equações todas de ajuste, de pacotes fiscais, etc., ele precisa ser bem calibrado do ponto de vista de uma estratégia de contenção com uma estratégia mínima de fomento. O que parece que está acontecendo é que os elementos negativos estão muito superiores aos elementos positivos. Então, desequilibrou. A arrecadação projetada está muito menor do que nós estamos assistindo. Então, é uma equação difícil, não é trivial, né? Não é questão só de boa vontade. É você lidar com muitas variáveis das quais você não controla. Né? Vamos para o telão. Você está querendo falar mais alguma coisa, né, Delmar? É muito rápido, só que essa questão dos juros, ele freia a economia. Só que a pressão inflacionária não é demanda, não estão saindo feito louco comprando carros, eletrodomésticos. Quer dizer, você com juros altos, para conter uma inflação, só que a inflação vem do custo, vem do custeio, vem dos próprios juros. Quer dizer, isso é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Esse juros está matando a economia brasileira. Vamos para o telão ali, Senes, falar um pouquinho sobre dólar. O dólar vem subindo desde o ano passado e, como nós vimos agora, ultrapassa os R$ 3,40. Fica ali, Senes, para mim, por favor. A valorização da moeda americana pode pesar no bolso do consumidor, mas, ao mesmo tempo, beneficiar a indústria nacional. Aqui no telão, Senes, nós vamos mostrar... na verdade, esse telão que foi feito para a gente desmistificar essa questão em relação ao dólar. Dólar alto vai causar problema para o Brasil, dólar baixo, o Brasil precisa de um dólar baixo, que a pessoa não consegue viajar, etc. Vamos lá. Variação do dólar 2015, nós tivemos alguns picos aí, né? Em março, nós tivemos um, em maio, 3,18, e agora em julho, que é o maior do ano, não é isso? Exatamente. E o Senes, o governo consegue controlar esse câmbio? Ele tem essa possibilidade, porque o câmbio é variável, né? Ele não interfere no mercado, é isso? O câmbio ele é um preço da economia como os outros. Então, ele se regula por oferta e demanda. Nesse caso, é um preço muito importante, porque o que é o câmbio? O câmbio é exatamente o valor que associa quanto a sua economia vale em relação ao resto do mundo. Essa é a importância do câmbio. Então, é como se fosse uma equação toda, né, para falar em termos matemáticos, entre parênteses, vezes esse número, que de alguma maneira impacta toda a equação. O câmbio é esse número. Ele mede, de alguma maneira, o dinamismo, o nível de produtividade de uma economia. Então, ele não tem a ver com uma economia grande ou pequena, ele tem a ver com uma economia mais ou menos eficiente, mais ou menos estável. Né? E conforme ele varia de acordo com a percepção dos agentes econômicos com relação ao valor e à estabilidade da economia do país. Então, nós estamos vendo nessa desvalorização uma certa desconfiança da capacidade da economia brasileira de sustentar a capacidade produtiva. Agora, desde 2003, o dólar caiu, né? Em 2003 e veio até agora... O dólar vinha baixo. Exatamente. Isso aí era um dólar artificial? Era um câmbio artificial? Esse é É aquela história da Selic que nós contamos aqui, né? Exatamente. O investidor vem aqui e coloca um dinheiro, mas é um dinheiro financeiro, não é um dinheiro de produção. Exatamente. A grande questão que os economistas tentam fugir é uma situação artificial do valor do câmbio.
Então, nesse caso que você mencionou, acho que é o caso clássico. Como você tem uma taxa de juros excessivamente alta no país, em termos mundiais, nós somos o segundo país com a maior taxa de juros do mundo, o que acontece? Você atrai um recurso que ele não está vinculado à sua capacidade produtiva. Você atrai um recurso internacional vinculado a aproveitamento dessa taxa de juros. Então, é um dinheiro que entra vinculado a um interesse que se chama especulativo. E como ele é muito volumoso, ele rebaixa o valor geral da economia e valoriza o câmbio. Então, ele distorce artificialmente a situação econômica. Então, ele estava numa situação muito, vamos dizer, fora do que seria um equilíbrio natural a ser esperado. Então, agora nós vamos para a pergunta que todas as pessoas que estão em casa estão querendo saber, que é a questão do dólar. Dólar alto causa problemas para nós brasileiros? Vamos para a próxima tela. Valorização do dólar, Cianes. Tem pontos negativos e pontos positivos. Os negativos são esses aí elencados, né? Viagens internacionais. Ficam mais caras. Ficam mais caras, né? A gente não consegue viajar, ir lá comprar os produtinhos em Miami, quem pode, né? Encarece produtos importados. Quais produtos? A maioria são produtos nessa área de eletrônicos, é isso? Esse aqui é o ponto. Nessa questão, o que acontece? Se você encarecer só aqueles produtos chamados de luxo, do consumo de luxo, você não tem um impacto tão forte na economia. Mas a questão é que não é essa, ele encarece uma boa parte dos insumos que são importantes para a própria indústria produzir, inclusive parte da indústria que exporta também. Então, quando você encarece isso, você, de alguma maneira, desloca, vamos dizer, a competitividade de uma parte da indústria brasileira. E gera aumento da inflação, é isso? Tem uma pressão inflacionária, porque todos os bens que você precisa trazer de fora, eles entram no país com um valor maior. Então, tem uma pressão inflacionária embutida nisso. E o lado positivo é que a produção interna, você incentiva a produção interna, porque as pessoas facilita a exportação brasileira, não é isso? Exato. E o produto doméstico, você incentiva as empresas a produzirem para dentro do país. Exatamente, porque o que acontece? Quando você tem uma desvalorização da moeda, o preço do importado sobe. Então, é como se você tivesse uma tarifa sobre o bem importado. Então, você protege, em termos relativos, a economia nacional. Então, se você tinha uma produção interna que custava R$50 o bem que você produzia e o importado custava, traduzido pelo câmbio, significava o mesmo R$50, agora com o câmbio desvalorizado, esse bem que você traz para fora entra no Brasil a 70. Então, você ganhou uma competitividade dentro do mercado interno. Por isso que se tem um fator positivo, que é um certo fomento à produção doméstica. Mas não corre o risco do exportador priorizar a exportação e faltar produtos aqui no Brasil? Mas esse é um risco parcial, né? No Brasil, você tem um equilíbrio entre o que você tem de consumo interno e externo numa boa parte dos bens. Então, nós somos um grande exportador de soja, de carne, de carros, etc. Seria pouco provável que o aumento da exportação gerasse algum tipo de falta interna. Mesmo porque essas questões todas são muito complementares, né? Então, você exporta um tipo de produto e você importa outro. Então, a gente exporta alguns tipos de carro e importa outros tipos de carros. A gente exporta um tipo de combustível, por exemplo, petróleo bruto, e importa a gasolina e outros derivados. Então, o mercado tende a ajustar. Agora, todos aqueles setores que são, vamos dizer, que a gente chama que o preço é formado muito internamente, ou seja, ele é todo cotado em reais, ele tende a ganhar competitividade lá fora. Então, você fomenta esse setor. E o típico, nesse caso, é o setor agrícola, o setor minerador. Então, em resumo, a resposta é que o dólar alto é bom para o país. Ele não impacta tanto na inflação. Exato. Ele impacta na inflação. Mas agora, é muito? Então, ele impacta na inflação, mas o ideal do câmbio é ele estar equilibrado. Ele tem que ser um câmbio que não esteja sob influência artificial de nenhuma variável específica. Mas qual é equilibrado para o Brasil? Então, os economistas mais heterodoxos acham que nós estamos mais perto de um dólar correto com esse valor agora, em 3,4, alguma coisa assim. Os economistas um pouco mais ortodoxos acham que esse é um dólar excessivamente desvalorizado e que seria ideal você ter um dólar um pouco mais barato. Porque também você tem um efeito aqui na questão das importações, que quando você valoriza um pouco sua moeda, você também facilita a entrada de, por exemplo, bens de capitais, novos maquinário. É mais fácil você modernizar a sua economia. Você tem uma certa pressão pelos preços internacionais contra a produção local, mas, ao mesmo tempo, você tem mais incentivo para ganhar produtividade. Essas equações são sempre muito complicadas. Vamos para o último painel. O que eu entendi é que a curto prazo é bom ter curto prazo é ruim ter o dólar alto e a longo prazo é bom ter o dólar alto. Não é isso? É isso aí. Para
para incentivar a indústria nacional, etc. Balança comercial, julho, 1 bilhão 861, 1 trilhão, é 1 bilhão, né? 1 trilhão. É 1 bilhão, não, aqui é 1 bilhão, desculpa, 1 bilhão 861 e o acumulado do ano, 4 bilhões e 82. Exatamente. Essa é uma boa notícia, né? Porque o Brasil é um país que precisa de uma balança comercial favorável para fechar suas contas externas, né? Porque a nossa balança, por exemplo, de serviço é muito negativa. Então, a gente precisa de um superávit comercial aqui para compensar e fechar nossas contas de maneira mais ou menos equilibrada. Então, e o dólar, no preço que está hoje, ele beneficia a exportação. A gente estava com um déficit na balança comercial, agora a gente está tendo um superávit na balança comercial. A gente importava mais do que exportava. Exatamente. E agora, isso é por conta que nós paramos de importar ou que deixamos de exportar? Então, os dois fenômenos estão associados aqui. Você reduziu a importação, na medida em que o dólar, você desvalorizou a moeda, ficou mais caro você importar, e além da própria retração econômica. Nós reduzimos a importação e nós ganhamos competitividade na exportação. Os dois fenômenos estão associados, gerando esse superávit. Tá bom. Muito obrigado, Sênis. Crise brasileira acendeu o sinal amarelo entre os parceiros do Mercosul. A desvalorização do real e a recessão também afetam a economia dos vizinhos. O aspargo vem do Peru e a tangerina é uruguaia. E que tal o maracujá colombiano? A caixa de maçãs saiu do Chile direto para o Brasil. Estas outras são argentinas, gostosas, mas o preço... de 10 a 15 reais. Olhando assim, o mercado até parece cheio, só que não. O volume de maçãs argentinas, negociado no maior entreposto de hortifrutis do país, caiu 25% este mês, de 1.004 para 746 toneladas. Para se ter uma ideia do que isso significa, de cada 4 maçãs argentinas que eram compradas antes, uma deixou de ser comprada em julho. É um produto extremamente importante, a maçã está entre os 5 de maior volume aqui na CEAGESP e qualquer alteração aí, sem dúvida alguma, acaba impactando nesse volume. Atravessar a Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, e Cidade ao Leste, no Paraguai, já não é mais tão demorado como antigamente. Com a alta do dólar e o bolso apertado, os brasileiros que cruzavam a fronteira para fazer compras sumiram. Só se precisar mesmo, senão não compensa. Não compensa. Compensa aqui no Brasil mesmo, por causa da alta do dólar, né? As calçadas, as lojas, os corredores dos shoppings estão assim, vazios. Este brasileiro, dono de um restaurante no Paraguai, está preocupado. Eu vendia 600 pratos de comida, 700 pratos de comida antigamente. Hoje você vende 50, 70, 80. As vendas do Mercosul para o Brasil caíram 22% no primeiro semestre do ano, em relação ao mesmo período de 2014. Quem mais perdeu foi o Uruguai, seguido da Venezuela, Bolívia, Argentina e Paraguai. Como o mercado brasileiro representa um grande mercado para esses países e eles já moldaram esses mercados locais para atender também a demanda brasileira, produz e não tem para quem vender. As vendas brasileiras para os parceiros também foram afetadas. Para a Venezuela, por exemplo, caíram 32% nos primeiros 6 meses do ano, agravando ainda mais a prolongada falta de produtos básicos. Hoje, 4 supermercados sofreram saques. No interior do país, uma pessoa morreu e ao menos 27 foram detidas durante a confusão. A Polícia Federal vai investigar a explosão de uma bomba caseira no Instituto Lula, na zona sul de São Paulo. A entidade classificou o ato como ataque político. O ataque aconteceu ontem à noite. Câmeras de segurança registraram o momento em que a bomba foi arremessada de dentro de um veículo. Observe que o carro reduz a velocidade ao passar pelo local. Ninguém ficou ferido, mas a explosão danificou o portão de acesso e o chão do Instituto. A entidade classificou o ato como ataque político. No local funciona o escritório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apura o caso e a Polícia Federal vai colaborar nas investigações. Essa foi a terceira explosão de bombas caseiras em prédios ligados ao PT este ano. Em março, os diretórios da Legenda no centro da capital paulista e na cidade de Jundiaí também sofreram ataques. Semanas depois de reconhecer um amigo de infância num julgamento, uma juíza do Tribunal de Miami voltou a chamar a atenção pela memória. Ela lembrou que conhecia o réu de um cruzeiro no Caribe. Mindy Glazer estava julgando um caso de fraude quando perguntou ao réu: He was picked up at the cruise. What were you on, the Breeze?
Yes. Yeah, me too. Isn't that cool? O acusado, Alan Glenn, fica sem graça enquanto a juíza continua. You were dancing, I was sitting upstairs in the shade. It was a fun time, huh? Yes, but this is crazy. I'm sorry. A juíza pediu desculpas e voltou a analisar o processo. O caso chamou a atenção porque no início do mês, Mindy ficou famosa quando reconheceu um colega de escola também no tribunal. Oh my goodness. Ele e a juíza costumavam jogar futebol no ensino médio. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Desesperado, Arthur Wolf, que foi preso depois de um furto, apenas chora e lamenta a situação. All the kids, and look what has happened. I'm so sorry. Delmanto, isso acontece aqui no Brasil, Delmanto? Olha, essa juíza anda cercada de más companhias desde a infância. É a conclusão que eu chego. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Agora, e até um pouco da ironia dela nesse segundo caso, né? Não estava boa, né? Ali não estava boate, só estava no cruzeiro. Mas são coisas da vida que inacreditáveis. Agora, me chamou a atenção nisso, os senhores veem que é tudo videoconferência. Aqui no Brasil, uma grande discussão sobre o interrogatório do acusado, tem que ser presencial. Os advogados, a classe da qual eu faço parte, querem sempre o contato pessoal do juiz. Mas você vê que lá nos Estados Unidos, tudo videoconferência, com uma qualidade muito boa. Pois é, por isso que a juíza está se achando uma artista. Olha o que aconteceu. Inacreditável. Em instantes, vacina contra o vírus Ebola tem resultado 100% eficaz em teste. E a CPI da Petrobras acusa a advogada Beatriz Cata Preta de se fazer de vítima.